Bom dia a todos. Antes de começar, nós iremos conversar um pouquinho. Muitas pessoas me chamam de pastora, missionária, mas hoje eu vou falar, eu já falei, mas eu vou falar de novo. Não que eu acho ruim, né, gente? Mas eu não sou pastora, eu não sou missionária. Sou formada em pedagogia, psicopedagogia, neuropsicopedagoga, né? Mas eu sou intercessora, tá? Eu sou uma intercessora em grupos de oração, eu gosto de orar pelos outros. Eu estou fazendo esse trabalho de que eu faço todo dia nesses vídeos que eu faço. Para quê? Porque assim o Espírito Santo ordenou que eu fizesse, né? Para ajudar outras pessoas que precisam, né? Então, eu não acho ruim, mas não gosto assim que os outros acham que eu estou enganando, né? Não engano ninguém. Eu não sou pastora, não sou missionária. Eu sou uma intercessora com muita honra. Mas eu sou uma pedagoga, eu sou uma neuropsicopedagoga, né? E sou formada em pedagogia, tá, gente? Então, nós vamos. E também tenho formação em gestão educacional. Tenho pós em gestão educacional, tá bom? Minha área é toda ligada à educação, tá? Mas hoje nós iremos continuar. Eu espero que vocês estejam tudo bem, que vocês estejam com seus papelzinhos escritos. Não, o meu está em branco, mas vocês pegam os seus escritos e vamos. Nós vamos falar sobre a mulher da cruz. Tanto que quando eu prego, geralmente eu uso um pouco da didática que eu aprendi, né, gente? Eu gosto mais de ensinar, tá? Então vamos. A mulher da cruz, né? Quem é a mulher da cruz? Nós vamos falar hoje? É a mãe de Jesus. Assim como Deus não poupou seu próprio filho, entregando-o para nós, Jesus, por sua vez, também não poupou sua própria mãe, mas a entregou a nós, não apenas como a nossa mãe, mas também como vítima. Uma mãe paciente, sofredora, em pé, aos pés da cruz, com seu coração trespassado pela espada, olhando para o seu filho pregado na cruz, com o coração trespassado pela lança. Você imagina a cena, aquele calor, né? E Jesus pedindo água e as pessoas dando vinagre, rindo, debochando, todinho machucado, sangrando. Imagina a dor que ela sentiu de ver o filho dela, tão amado, querido, daquele jeito, né? Já desde o anúncio da encarnação, Jesus permite que sua mãe experimente o sofrimento, porque ele precisava dela como uma mulher experimentada no sofrimento, em todo tipo de sofrimento que as mulheres passam, como que para completar com isso, nas palavras de Paulo, o sofrimento de Cristo como homem, o sofrimento de ser objeto de dúvida do homem que ela amava, né? E que a amava, a humilhação de não ter onde se hospedar num momento de necessidade, a angústia causada pela ameaça à vida de seu filho único, os apuros de ser uma refugiada num país estrangeiro e hostil, a agonia de não saber nada sobre o destino do seu filho amado, os constantes rumores sobre escândalos a respeito dele e alegações de que ele estaria transgredindo a lei e o embaraço causado por parentes bem intencionados, pressionando-a a impedi-lo de continuar com suas afirmações e atitudes incomuns. Mateus 1 e 19. Mateus 1 e 19, né? E Lucas 2, 48. Mas, mesmo esse sofrimento, todos foram apenas sombras do que seria a cruz do Calvário, com Jesus pendurado, lançando as primeiras sombras sobre Maria, ali em pé, chorando, vendo, né? Todo aquele sofrimento.
pois acima de tudo a sua dor era por ver o seu filho mal interpretado e suspeito de um crime que nunca cometeu, abandonado e traído, até mesmo por seus próprios seguidores. Ele foi traído, né? Pelos seus apóstolos, né? Até Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Julgado e sentenciado injustamente, ridicularizado e amaldiçoado pelos líderes civis e religiosos entregues na mão de carrascos para ser crucificado junto com 2 criminosos. Nós vemos isso aonde? Nós vemos isso nas festas de carnavais, né? Os deboches que ele faz com Jesus Cristo, né? Nós vemos isso no nosso dia. Quantas pessoas inocentes sendo ameaçadas de ir preso sem fazer nada. É a mesma coisa, gente. Isso faz mais de 2000 anos, as coisas se repetem, tá? Junto com 2 criminosos pelas mesmas pessoas que foram beneficiadas pelo seu ministério, tá? Tá Jó 19, 27. Mas, maior do que o sofrimento causado pela insensível indiferença dos homens naquela denúncia pública de rasgar o coração, foi a tortura causada pelo descontentamento, pela ânsia e aparente abandono de Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15, 34. Como pode, portanto, alguém se dizer discípulo de Jesus ou de voto de Maria, né? Se não está disposta a renegar a si mesmo e tomar a carregar sua própria cruz pelo Calvário, se não se dispõe a ficar ali ao lado da cruz de Jesus, como Maria ficou, pronto até mesmo para ser também crucificado, assim como Pilatos, do alto do trono de César, apresenta Jesus desfigurados pela chaga aos seus perseguidores, dizendo: eis o homem, Jesus do alto do seu trono de misericórdia, que a cruz dirige-se aos seus discípulos feridos pelos acontecimentos e apresente a sua mãe, dizendo: eis aí a tua mãe, a mulher do Espírito. Finalmente, Maria não é somente a mulher da palavra, seu atributo desde o início da sua jornada de fé, nem apenas a mulher da cruz, título que a própria jornada lhe conferiu, mas ela é também a mulher do Espírito, a coroação da sua jornada de fé. Ela não abandonou seu filho por nem um minuto sequer. Antes do nascimento da igreja no Espírito em Pentecostes, Jesus teve que ser e foi ungido pelo Espírito no Rio Jordão. E ainda antes disso, Maria precisou ser e foi recoberta pela sombra do Espírito, por quem ela concebeu e gerou a vida em Jesus, da mesma maneira que ele soprou o Espírito sobre os apóstolos, dando início à igreja no evento da ressurreição, o Pentecoste, né? Então, em resposta aos questionamentos dela, o anjo declarou: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas 1,35. Os efeitos do Pentecostes pessoal de Maria manifestaram-se logo após, quando ela entra na casa de Zacarias, causando uma epidemia do Espírito Santo. O bebê no ventre de Isabel dá saltos de alegria com a saudação de Maria, repleta do Espírito Santo e grávida de Jesus. E o próprio João, ainda no ventre de sua mãe, já se encheu do Espírito Santo. Também Isabel, e 6 meses depois, o seu esposo Zacarias, e finalmente, 8 dias depois do nascimento de Jesus, Simeão e Ana profetizaram pela mesma força do Espírito. Aquilo que aconteceu no início das boas novas de Jesus na casa de Maria e Isabel se expandiria de modo maior e manifesto
33 anos depois, no início dos atos da igreja, né, em Jerusalém. Então, aqui nós vimos que o Espírito Santo fez grandes coisas, né, na vida de todos. Mas o significativo é que Maria estava lá na sala testemunhando, né, tudo aquilo que Jesus passou, que todos eles passaram, né, quando Jesus foi o quê? Crucificado, morto, ressuscitado. Então, Maria presenciou totalmente o sofrimento de Jesus. E nós vemos muita mãe que presencia constantemente o sofrimento dos seus filhos, né? Seus filhos que estão na droga, que estão no mundo do crime, que fazem parte de uma gangue, e as mães não estão contentes com isso. Então, diante de tudo isso, nós vamos orar e pedir para Deus também ter misericórdia, né? Que vocês não podem fazer nada, mas Deus pode, através de vocês, através da sua oração, através da sua perseverança e da sua fé. Então, vamos clamar a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nos colocamos na brecha da intercessão, Senhor, e pedimos a Ti, meu Pai, que venha abençoar todas essas mães, Senhor, que como Maria sofreu muito, Senhor, ao ver seus filhos desfigurados na cruz do Calvário, Senhor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor vai abençoando todas as mães, Senhor, que sofrem de noite pelos seus filhos também, Senhor amado, especiais, pelos seus filhos doentes, Senhor, por aqueles que estão acamados, aqueles que estão com câncer, aqueles que estão com diagnóstico, Senhor amado, ruim, que não tem cura, aqueles que perderam tudo que tinha, Senhor, aqueles que sofreram grandes traições, Senhor, que o Senhor passa na frente, Senhor, que o Senhor unge a cabeça de cada um com a gota do teu sangue precioso, Senhor. Vai abençoando a família, Senhor, abençoe os filhos, as mães, Senhor, abençoe, Senhor amado, os pequenos, Senhor amado, empresários, os grandes empresários, os macroempresários, abençoe todas as nossas escolas, os nossos alunos, Senhor, abençoe, Senhor amado, os adolescentes, Senhor amado, que muitas vezes saem sem falar para a mãe onde vai, para o pai, Senhor, e quantas coisas ruins andam acontecendo, Senhor, vai abençoando, meu Pai, abençoe grandemente aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão muito abatido, tomando calmantes fortes, Senhor, que já perderam a esperança, Senhor. Renova a esperança, renova a sua fé, no nome de Jesus e no poder de Deus. Faça um grande mover nessa tarde, Senhor. Cura todos aqueles que estão com dores na coluna, que estão com problemas renais sérios, que estão, Senhor amado, com câncer, estão, Senhor amado, com problemas infeccionados na bexiga, Senhor, com infecção, pedra no rim, que o Senhor vai abençoando grandemente, meu Pai. Vai abençoando aqueles que têm diabetes alta, Senhor. Abençoe, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Cure e liberte, Senhor amado, aqueles que vivem no mundo da droga, Senhor, aqueles que se encontram desesperados, Senhor, hoje esperando uma resposta sua, Senhor, que o Senhor dê resposta para essa pessoa, Senhor, no nome de Jesus e no poder de Deus, abençoe a nossa nação, no sangue de Jesus, amém, amém, muito obrigado, e até amanhã, se Deus quiser, fique com Deus, e vamos continuar orando, clamando, vamos confiar em Deus, tá? Que Deus tem grandes mudanças para nós e grandes mudanças na nossa vida, viu? Vocês só têm que crer e ter o quê? Fé inabalável em Deus, né? E não duvidar jamais do que Deus está presente na sua vida, viu? E Deus pode mudar e tem esse poder para mudar a sua vida, mudar você de cidade, até de país, se for da vontade de Deus, até de país ele te muda, tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser, e fique com Deus. Obrigada.